Pessoal, tudo bem? Sou o professor Gustavo. Estamos aqui mais uma vez, mais um mês do nosso podcast da Educando Solar. Hoje o tema vai ser muito interessante, mas antes de eu apresentar o nosso convidado, eu gostaria de fazer também um convite para vocês. Sigam nossas redes sociais no Instagram, @EducandoSolar, no YouTube. Se inscrevam no nosso canal do YouTube. Tem muito conteúdo bacana lá para você que é integrador ou simplesmente um amante da energia solar. Tem muita coisa bacana lá no nosso YouTube que vale a pena assistir. São muitos temas atemporais, temas que vão fazer parte, vão ajudar você a melhorar a gestão do seu negócio, a entender melhor o mercado de energia solar. Enfim, tem muita coisa bacana. Siga-nos, @EducandoSolar no Instagram e no YouTube. Tá ok? Bom, o nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial, é o Pierro. Ele é especialista em Google. A agência que ele trabalha só foca no Google e ele faz milagres usando essa ferramenta, né, que é uma das ferramentas, a maior ferramenta de busca da rede social. Eu não vou apresentar o currículo dele aqui, vou deixar ele falar, mas a mensagem que eu deixo aqui para todos é: usem o Google para vender e vocês vão entender o porquê aqui no dia de hoje. Seja bem-vindo, Pierro. Obrigado, Gustavo. Obrigado a todos. Muito boa tarde. Como você bem me apresentou, eu sou o Pierro Sperling, hoje diretor comercial e sócio do Impulse Maps. O nosso nome faz jus, né? A gente trabalha somente com o tráfego, seja o orgânico e o pago, voltado para a maior ferramenta de canalização de demanda do mundo, que é a Google. Só para você ter uma noção, hoje no Brasil, a Google ela lidera os buscadores com 98% das buscas. O que isso impressiona? Porque a maioria dos brasileiros tem iPhone. Mesmo quem tem iPhone não usa o Safari para pesquisar. Não usa o Bing, que muitas vezes vem já instalado, né? Usa-se o Google. Então, a nossa agência é uma agência voltada só para tráfego voltado para a plataforma Google. E é interessante, né, Pierre? Você está falando muita ênfase no Google. Cara, o Google, ele é a primeira ferramenta de busca. Eu vou precisar de qualquer coisa, eu vou pesquisar no Google. Eu não saio pesquisando no Instagram, eu não saio pesquisando no TikTok. Eu vou para o Google e aí, num segundo momento, de lá eu direciono. Isso é só eu que faço isso ou isso é realmente uma realidade? Não, realmente é uma realidade. Claro que a gente não pode tornar absoluto aquilo que é relativo, mas se tratando de buscas, a maioria, só para você ter uma noção, a cada 10 brasileiros, 9, antes de comprar alguma coisa, pesquisam no Google. A cada 10 brasileiros, 5 entram no perfil de Google Meu Negócio antes de ligar ou visitar um estabelecimento. Então, sim, você está aí. Eu não sou exceção. Não é exceção. Que legal. E me conta, como é que é um pouquinho esse seu trabalho no Google? O objetivo é sempre vender mais, né? O empresário, ele quer aumentar faturamento, quer aumentar a venda. Como é que você consegue fazer com que o Google exploda o empresário de tanto vender? Bom, existem 2 etapas dentro desse nosso processo. A primeira etapa, que é o que nós chamamos de implementação, ela acontece voltada para o perfil empresarial da empresa no Google, onde a gente vai aplicar estratégias de SEO. Você já ouviu falar nesse termo? Não. SEO, Search Engine Optimization, é a otimização do motor de buscas. Tá. Então, eu pego as palavras-chave que o seu público mais buscou nos últimos 12 meses, por exemplo, e trago para o seu perfil de Google, que é o que a gente chama de indexação digital. Aquilo que o meu público busca tem que estar congruente, condizente no meu perfil. Isso potencializa essas campanhas e, obviamente, o seu ranqueamento, tanto pago quanto orgânico. Tá. A partir daí, a gente vai criar um leque de produtos, serviços. No briefing, a gente vai contar um pouco da história da empresa, não necessariamente somente com aquilo que o empresário quer que a gente coloque. Não, a gente não está ali para colocar, para deixar o perfil somente bonito, a gente está ali para fazer o perfil bonito e vender. Então, para isso, a gente cria um storytelling com várias palavras-chave indexadas e, tendo acesso à BM do Instagram, a gente faz a integração da plataforma do Instagram com o Google, onde tudo aquilo que o social media
postar no feed, o que a gente chama de embelezamento, né, de Instagram, aquele trabalho de postar semanalmente, tudo aquilo que for postado no feed, a gente replica de forma automatizada para o perfil de Google Meu Negócio. Então, sempre vai ter coisa nova sendo postada no perfil de Google Meu Negócio. E ao final dessa implementação, que levam-se 30 dias, a gente consegue a verificação, o famoso check azul de perfil verificado na Google. Não sei se você sabe, ou todos que nos assistem sabem. É melhor a gente entrar nesses detalhes, né, Pierre? Porque o nosso público, ele é um público que às vezes conhece muito tecnicamente o produto, mas muito pouco desse universo, né? Então, esse check azul da Google, não sei se vocês já viram, às vezes o próprio Instagram ele nos dá a opção de comprar a verificação. Na Google isso é impossível. Desculpa a expressão, mas a Google não está nem para o nosso dinheiro. Eu não pago a Google para ter um perfil verificado como no Instagram. Então, até o tio que vende espetinho na esquina, e com todo respeito que eu adoro, pode ter um perfil de Instagram verificado, porque ele paga. Na Google, não. Eu preciso comprovar a veracidade daquilo que eu estou oferecendo. Entendi. Por isso que o nosso processo de implementação levam-se 30 dias. É o prazo que o Google pede para ver se realmente vai dar resultado? Não, sim e não. Por que não? Porque não é o que o Google não pede 30 dias, mas é um processo que leva-se tempo, porque a plataforma ela é muito sensível. O Instagram, eu crio um perfil de Instagram agora, amanhã eu consigo começar a anunciar. O Google não. É sempre bom eu fazer mudanças constantes, semanais, para que eu não corra risco de ter um perfil bloqueado, uma campanha, né, desativada, assim, de forma muito amadora. Então, a gente tem todo esse cuidado da maturação de tempo. Legal. E normalmente, baseado nos seus clientes, e a gente está falando de uma maneira genérica por enquanto, já a gente entra nas especificidades, né? Mas todo integrador, todo empresário do mercado solar, ele é um empresário, antes de qualquer coisa, né? Sim. E quais são os maiores erros que os empresários cometem, né? E que depois chegam para você, Pierre, pelo amor de Deus, me ajuda, já estou um tempão aqui, não estou conseguindo fazer nada. O que você consegue dizer para a gente um pouco disso aí? O maior gargalo que a gente se depara são os perfis que não têm a verificação e que estão com certo bloqueio, onde o Google pede uma verificação de vídeo. E por que isso? Porque muitas pessoas tentam comprar avaliações. A pessoa nunca fez um anúncio no Google na vida, aí cria um perfil de Google agora, vai para um jantar em família e pede lá para aquelas 15, 20 pessoas fazer uma avaliação num sábado à noite, às 9h30 da noite de sábado. O Google não é bobo. Ele vai ver aquele movimento abrupto e, com certeza, ele vai te dar um bloco. Então, esse tem sido um movimento muito natural e até por ignorância, por falta de conhecimento mesmo. As pessoas fazem na boa intenção, mas isso acontece com bastante frequência. É o oportunismo, né? Exato. Tá com a família e os amigos. Não, curte aí, curte, comenta. Fica lá 3, 4 anos sem pegar uma avaliação e do nada, na sexta-noite, tem 12 avaliações novas, tudo no mesmo minuto. Não é inteligente isso. Quem nunca fez isso? Quem nunca? E isso prejudica. Sim. Isso prejudica o perfil da empresa lá no Google. Ele identifica e fala, opa... O Google ele percebe uma movimentação abrupta, né? E fala, oi, peraí, você pegou o ônibus andando agora e quer sentar na janela? Você está há 3 meses sem pegar nenhuma avaliação e aí você quer falar para mim que numa sexta-noite, sendo que, por exemplo, é uma clínica odontológica que funciona de segunda a sexta até às 18, aí numa sexta-noite você quer falar para mim que você teve 14 pacientes avaliando tudo uma vez? Então, esse é o movimento que mais acontece, que a gente lida como gargalo. Exatamente. É uma mudança também, provoca uma mudança de mentalidade do empresário quando ele parte, porque o brasileiro está acostumado com isso, ele quer aproveitar qualquer oportunidade para falar, curte lá, segue, comenta e tal. Já quando a gente entra numa coisa que tem que ser, que exige que seja mais orgânico, ele tem que mudar um pouco a sua mentalidade de gestão, de divulgação? Como é que é isso? Completamente, ainda mais quando se trata, principalmente a minha geração, que é uma geração mais imediatista, que tem dificuldade em lidar com os processos, viver os processos. Às vezes a pessoa está acostumada a investir só em Instagram,
onde você faz o tráfego, você coloca as campanhas para rodar hoje, amanhã já tem 3, 4 pessoas chamando no seu WhatsApp. E quando a gente fala de Google, isso leva-se muito mais tempo, justamente como você bem disse, né? A palavra orgânico, às vezes, é um ponto, né? Um fator impeditório ali para a pessoa ter essa percepção que, ao mesmo tempo que o Google ele traz uma pessoa com a dor mais enfatizada, consequentemente mais pronta para comprar, não traz 15, 10 pessoas todos os dias igual o Instagram. Uhum. Então, é um desafio trabalhar a transformação do entendimento do empresário imediatista. Muita gente quer plantar hoje e colher ontem. Eu até brinco e falo, vocês conhecerão algum investimento, você planta hoje e colhe amanhã, me avisa que eu estou precisando demais da fonte. Interessante. E por que então o Google é diferente das redes sociais? Essa questão do imediatismo é um desses pontos? Exato. Vamos lá, Gustavo. Quando a gente, por exemplo, quem nunca está ali jantando com a esposa e falei de viajar para Gramado com a minha esposa. E o Instagram do lado. O meu celular do lado. Na primeira oportunidade que eu fui no banheiro e abri o Instagram, aparece o quê? Patrocinado de, às vezes, nem viagem para Gramado necessariamente, algo similar, Campos do Jordão, né, Monte Verde, ou eu falei de ir para Disney, e aparece um patrocinado do Tauá, do Hot Park. Isso é a geração de demanda. Eu vou ver aquele patrocinado e dificilmente, logo na primeira visualização, eu vou clicar, chamar o vendedor e comprar. Pelo contrário, eu vou ver aquela publicação umas 7 vezes, aí eu chamo o cara, enrolo ele, coto em outro lugar. Então, eu demoro muito mais tempo. Por quê? Porque é uma captação interruptiva. Eu estava passando o meu feed, olhando outras coisas e fui interrompido com um patrocinado. Então, isso é a geração de demanda. Tá. E por que isso gera muito volume? Porque você abre muito a boca do funil para lá no final você aproveitar, né, uma quantidade menor de pessoas. Já o Google não. É a demanda canalizada. A gente atende aquelas pessoas que têm uma dor enfatizada. Restaurante perto de mim, sorveteria, advogado tributarista em Goiânia, contador especialista em Simples Nacional. Então, a pessoa que busca isso, ela não está pensando se ela precisa de energia solar. Energia solar perto de mim, por exemplo, hoje é um dos termos mais buscados em Goiânia. Tem mais de 3.000 pessoas em Goiânia que buscam por energia solar em Goiânia. Olha só. Então, essa pessoa que busca, ela não está... Eu não preciso transformar o entendimento dela a respeito de energia solar. Não, ela precisa daquilo. Ela já sabe que é importante. Ela já te entrega a dor, né? Exato. E é interessante exatamente. isso, né? Aquela pessoa que vem do Google, ela tem a dor enfatizada. E eu posso dizer, então, que é uma diferença entre dor versus entretenimento nas outras redes sociais. Ele tá lá se entretendo, Sim. sem muito, né, preocupar com a dor dele. Exato. E aí, quando aparece, passa pra frente. Depois aparece de novo, passa pra cima. No Google, não. Ele já vai direto no... Exato. Muito mais intencional. Exatamente. A pessoa que vai no Google, ela tem uma dor enfatizada. A pessoa que ela chega pra mim no Instagram é um curioso. O famoso curioso. Ela vai viajar amanhã? Não. Ela está pensando em viajar. Entendi. E isso, por si só, já dá uma diferença na qualificação dos leads. Demais. E eu falo isso com propriedade porque antes de nos tornarmos uma agência Google Partner, nós trabalhamos durante uns 6, 7 anos fazendo tráfego para Instagram, que é geração de demanda. Então, um lead que chegava hoje para o meu cliente, ele fechava esse lead 40 dias depois, 50 dias depois. Entendi. Então leva muito mais tempo. Que interessante isso, né? E no Google já é... E você tem o tempo médio, mais ou menos, de um lead que chega? Depende do nicho. Varia muito. Né? Varia demais, né? Muito. Isso. Tá. O mercado de energia solar, Pierre, é um mercado onde, historicamente, começou com pessoas que foram migrando para o setor de energia solar porque identificaram uma demanda. Então, o pessoal que mexia, às vezes, com alarme, portão eletrônico, engenheiros eletricistas, câmeras, CFTV, enfim, isso lá em 2018, 2019, entendeu-se, né, observou-se um boom do mercado de energia solar e eles começaram a aproveitar uma oportunidade e entraram. Então, tecnicamente, eles são muito bons. O pessoal, na maioria das vezes, tem um domínio
é muito bom, porque o negócio exige que assim o seja, né? Então a gente vem evoluindo, a tecnologia está muito aplicada, painéis novos, inversores novos com mais tecnologia embarcada, enfim, tudo isso está ótimo. Mas são pessoas que às vezes não reservam tempo para às vezes fazer uma simples gestão do negócio ou mesmo para fazer a parte de divulgação, né? Sim. E eles trabalham muito em cima da indicação. Cara, vamos pensar nos que são bons, né? Porque também tem um mercado de muito aventureiro aí que abandona o cliente na metade do caminho. Mas aqueles que são bons, muitas vezes eles dependem da indicação. Eu instalei na sua casa, você indica para o outro para eu ter uma nova venda. Sim. Né? Você acredita que a pessoa com esse perfil, mesmo num mercado novo, como é o mercado de energia solar, se ele migrar para um anúncio no Google especializado e tudo mais, vai ter resultado? Sim, com toda certeza, porque existe demanda. O Google hoje nos mostra, igual eu citei anteriormente, quantas dezenas, centenas, milhares de pessoas buscam por aquele produto ou serviço diariamente na plataforma. E se tratando de energia solar, no estado, sim, falando de Goiás, não vou nem falar âmbito nacional, existe uma média de 10 a 12 mil buscas por mês relacionados a termos / palavras-chave a energia solar. 10 a 12 mil. Exato. Então, só em Goiânia, estado de Goiás. Só em Goiânia é quase metade disso, 5.300, se eu não me engano. Então, existe um bolo pronto em cima da mesa. Só que, na maioria das vezes, o empresário ele não percebe esse bolo que já existe. Ele quer fazer o bolo do zero, construir o bolo através, por exemplo, de um Instagram, de uma rede social. Onde ele vai fazer um vídeo de uma instalação para rodar esse vídeo, despertar o interesse, viralizar o público. Então, esse público vai começar a seguir para daqui 3, 4 meses, de fato, virar um contrato. Não estou falando que isso é errado, isso é super importante. Mas a nossa crítica é exatamente para esse bolo que já existe. A maioria dos empresários brasileiros não tem noção disso. Interessante. Por isso que no nosso processo de venda, eu entrego para o cliente uma análise de demanda, que é mostrar para ele não só quantas, mas quais as palavras-chave mais buscadas. E junto com a análise de demanda, eu entrego uma análise de ranqueamento, que é mostrar para ele onde que o perfil dele aparece quando as pessoas buscam por aquilo que ele oferece. Qual que é o PGM, que a gente chama de posição geral média, e qual a PPP, porcentagem de primeira posição. E aí o cliente assusta, falando, putz, existe esse tanto de gente buscando e eu apareço nessa posição? Entendi. Então, o nosso trabalho é mais de educar, assim como você, educar, mostrar para o empresário que existe um oceano azul aí no Google. Empresário, olha só o tamanho da oportunidade que está abrindo diante de vocês. Integradores, fabricantes, simplesmente instaladores. Usem o Google, aprendam a mexer no Google, a ferramenta que está lá para vender e vai vender muito mais do que as outras. Fica a dica aí do nosso podcast. E Pierro, mas você comentou, né? Você, por exemplo, faz um trabalho que você faz uma ligação do Instagram com o Google. Porque é importante ele também fazer a filmagem de como que está a instalação, porque isso gera autoridade para ele, né? Isso mostra um pouco, né, o jeito que ele trabalha, né, dá a ideia para quem está olhando aquilo, fala, nossa, o cara é cuidadoso, a empresa ela, né, faz um negócio tudo direitinho, um depoimento do cliente que está lá no Instagram é bacana. O Google, então, eu posso afirmar que ele só acelera o processo, porque assim, ele vai na dor no Google, acha o perfil do integrador, do Google mesmo, aquele vídeo que ele fez já vai estar lá também, ele já consegue enxergar e já direciona para o Instagram. Seria isso? Está correto o entendimento? Sim, eu digo e falo que é uma caminhada de mãos dadas, Instagram e Google. Por quê? Porque o Google, não sei se você já passou por esse tipo de situação, mas o Google você não, por exemplo, não consegue excluir uma avaliação. Se o João deixou uma avaliação ruim para você, você não consegue excluir a avaliação do João. Já no Instagram, se o João deixou um comentário na minha foto, eu não gostei do comentário, eu excluo não só o comentário, como eu bloqueio o João. Então, no Instagram, eu faço uma ditadura digital. No Google, não.
no Google existe democracia. Então, muitas pessoas fazem os dois caminhos. Validam a empresa no Instagram, beleza, nossa, tudo muito bonito, deixa eu ver no Google, que é onde realmente todo mundo tem voz, se de fato procede. Ou o contrário, a pessoa viu o perfil bonito no Google, deixa eu ver a cara desse pessoal aqui no Instagram. Então, por isso que é importante, né, andar de mãos dadas, tanto o Google quanto o Instagram. Interessante. E no Google também é possível nichar, estabelecer especificidades para o negócio? Por exemplo, a gente fala de mercado de energia solar, está bem amplo. Mas a gente pode, de repente, ter aquele integrador que é específico para o agronegócio, tem outro que é específico para comércio, tem outro que vai mais para o lado das residências, outros para usinas solos de investimento. No Google também eu consigo dar esse viés ou essa delimitação de tema? Não só consegue, como deve, porque Google é terra de especialistas. Assim como a energia solar, por exemplo, na advocacia existe uma infinidade de áreas. Então, aquele empresário que ele quer se posicionar na plataforma de maneira muito genérica para abraçar todo mundo, acaba não abraçando ninguém. Entendi. Então, quanto mais eu verticalizar, e aí isso é possível através dos conjuntos de palavras-chave, né? Por exemplo, se eu quero trabalhar só com energia solar voltado para o agronegócio. Então, eu vou destrinchar os conjuntos, as palavras de anúncio, as palavras-chave dentro do conjunto de anúncio voltado para aquele nicho que eu quero atuar. Então, a gente constrói toda a comunicação voltada para esse público. Mesmo, e você comentou esse termo, né? Um oceano azul. Ainda é um oceano azul? Sim. O Google, no Brasil, pouca gente usa o Google? É muito negligenciado. E eu falo isso com propriedade, porque desde, por exemplo, Júnior Restaurante na Vila Nova, Lilian Gift, que é uma loja, hoje a maior loja de decoração do estado de Goiás, a Hiperestrutura Solar do Thiago Keniskley e da Elvira, até loja de tinta nos Estados Unidos, transportador em Londres, a gente atende. Então, assim, o empresário lá fora, ele já olha com bons olhos, ele já tem noção, de fato, da importância. Agora, aqui no Brasil, não. A cada 10 empresários, de 1 a 2 tem um trabalho, de fato, voltado para Google. Então, assim, poucas pessoas exploram a plataforma. E essa questão de construir o bolo é um perfil do brasileiro? Em vez de já pegar uma solução já pronta, deixa eu pegar esse bolo que já está pronto e já vou usá-lo. O brasileiro tem o perfil, a mentalidade de começar do zero, é isso mesmo? Sim, isso mesmo. Eu brinco e falo que o brasileiro ele gosta de ver com a mão, né? Às vezes você troca o celular assim, e aí um amigo, deixa eu ver. Então, no Instagram, você consegue, pelo fato do brasileiro ter essa cultura muito visual, deixa eu ver. Se a gente pegar aí nos últimos, eu acho que 10 anos, por que blogueiro virou uma profissão? E cara, né? Tem gente que ficou milionária. Sim. Porque você vê tudo ali. Existe, claro, um ônus, na minha opinião, e tudo certo quem faz isso, mas é muita exposição. Mas em contrapartida, o brasileiro adora. Tanto que eu tenho vários amigos empresários que depois que ele começou a pôr a cara no Instagram, começaram a vender muito mais. A minha própria esposa, quando ela ainda estava grávida, ela é advogada, quando ela fazia posts jurídicos, o engajamento era X. Quando ela fazia um post da vida pessoal nossa, boom! Então eu brinco e falo que o brasileiro gosta de um contato visual muito mais próximo, muito mais perto. Interessante isso, né? E acaba que a gente está falando do curioso, né? Isso. Cara, ele quer saber, quer conhecer e comenta-se, tanto que, né, essas redes sociais Big Brothers da vida, o próprio Big Brother em si, tem muita audiência por conta disso. Mas quando todo mundo quer que essa audiência vire para o negócio, né? E às vezes a gente não consegue. Pega casos, por exemplo, a Virgínia, o Instagram, pessoa física dela, tem milhões de seguidores, o da empresa muito menos.
né? Sim. Então, mas ela sabe lidar muito bem com isso, que ela usa um para buscar para o outro e tá tudo certo, porque tá tudo em casa, na casa dela. Cada um. Mas será que talvez este seja um caminho, usar a parceria do Instagram com o Google e talvez essa associação mais expositiva para tentar atrair mais negócio? Sim, sem dúvida. Tanto que eu tenho muitos clientes que de um ano para cá, principalmente história de advocacia, que lidam com contratos grandes, com muito dinheiro, não colocavam a cara justamente por uma questão de segurança e até disposição, perceberam que deixa eu ver aqui, Pierre, de qual que é. E a gente sempre incentiva, põe a cara, gente, vai lá. No primeiro mês de experiência já teve um retorno assim exponencial. Então é você, empresário, que tem esse pé atrás com colocar a cara a tapa, a cara na frente, né, no front office, que vai dar certo. Vai dar certo. Né? Já deu. Porque não tem jeito. O brasileiro é curioso. É um perfil do brasileiro. Lá fora já é diferente. Completamente diferente. Interessante isso. E a ferramenta é a mesma, né? Interessante isso, né? É só o como. Ô Pierro, e por exemplo, a gente também a gente falou de segmentação, né? De nichos de mercado da energia solar, e existe também dentro do nicho um pouco no viés do valor de ticket. Cara, eu gosto de vender gosto de tickets mais altos, né? Pelo contrário, eu sou mais um ticket mais baixo, eu gosto de volume. Eu consigo também ter isso aí dentro do Google? Ou seja, mesmo o pessoal do ticket alto, ele usa o Google para pesquisar, ou existe um perfil mais da população de baixa renda que pesquisa no Google? Sim, tanto para um quanto para outro. E claro que com volumes de buscas completamente diferentes. Né? Se a gente, por exemplo, pegar um ticket médio-baixo, restaurante, passa 30, 40, 50 mil buscas só em Goiânia. Isso só em Goiânia. Agora, energia solar, 5 mil. Então, o que é importante os usuários entenderem? Quanto maior o ticket, menor o volume de busca. Eu tenho um cliente que mexe só com licitação. Existem, em uma das cidades que ele está, existem 30 buscas por mês, apenas. Só que uma por dia, de média, né? Só que um contrato de licitação, dependendo, é na casa de milhões. Então, vale a pena investir? Depende do seu ticket. Tá. E aí, então, o segredo também para eu conseguir achar quer dizer, o cliente, o Google, ele todo cliente está no Google, né? Vamos pensar assim. Sim. Basta eu saber como usar a palavra certa, né, para conseguir atrair meu cliente. E aí o segredo é saber identificar as palavras-chave, né? Você falou algumas vezes de palavras-chave aqui. Explica para um leigo o que é uma palavra-chave, né? Por exemplo, existe uma empresa de gelateria que veio para Goiânia recentemente, é de São Paulo, e lá em São Paulo é da cultura do paulistano chamar as pessoas para tomar um gelato. Ok, meu irmão mora lá, inclusive, e quando a gente vai para lá, minha cunhada fala muito, vamos tomar um gelato? Ok. Em Goiânia, alguém já te chamou para tomar um gelato ou é para tomar um sorvete? Um sorvete. Pois é, então toda a construção de perfil vai ser em cima de gelateria? Não, vai ser em cima de sorveteria. Por quê? Porque o público não tem nenhum compromisso com a tecnicidade daquilo que você oferece, nem com a gourmetização do nome daquilo que você oferece. Então, o que é a palavra-chave? Dentro da Google, ela vai me mostrar. Em Goiânia, o pessoal chama e procura mais por sorvete. São Paulo já procura mais por gelato. Então, a comunicação de São Paulo vai ser completamente diferente da comunicação de Goiânia. E eu consigo regionalizar o Google para falar, cara, eu quero atuar no Brasil inteiro, mas aqui você usa desse jeito, ali você usa assim, naquele outro lugar usa outra... Sim, se tratando de energia solar, por exemplo, o estado de Goiás, que é muito forte o agro, a gente roda campanha voltado para o agro. Interior de São Paulo tem muita indústria, a gente roda campanha de energia solar para a indústria, para a fábrica, para distribuidores. Entendeu? Interessante isso. E aí, nessa identificação das características de cada cliente de forma regional, você vai de forma mais assertiva chegando com o seu anúncio. Exato. Né, onde o cliente de congruência de palavras-chave. E congruência com palavras-chave. E é interessante isso, porque
Normalmente no Instagram você não percebe, você não vê isso. Você fez o vídeo, se é um vídeo de uma gelateria em São Paulo, ele vai pôr o vídeo para divulgar no Brasil inteiro, o povo não vai nem entender Exatamente, isso. Exatamente. Que legal isso aí, né? E pensando então no integrador, para ele começar a trabalhar com o Google, o que ele precisa? Como é que funciona isso aí, ô Pierre? Dá um pouco da caminho das pedras aí. Bom, vamos lá. Depois você fala que precisa te contratar, claro que a gente sabe, mas conta um pouquinho aí como é que... Imagina que ele é o que está começando agora, está mexendo, ele quer mexer um pouquinho no Google, já tem um Instagram mais ou menos ali, o que ele precisa fazer? Ele precisa, de fato, decidir o nicho dele, não querer abraçar o mundo. Beleza, você quer trabalhar com energia solar, mas voltado para qual público? Como eu te disse e reitero, Google é terra de especialistas. Então, é entender qual que é o público dele, para quem que ele quer vender, para em cima disso a gente poder fazer a construção digital, né, da empresa dentro da plataforma. Entendi. Saber entender o negócio dele. O que é um bom cliente para você? Eu pergunto isso para muita gente, fala, todo cliente... Eu falei, não. Você prefere vender para uma indústria ou para uma casa? Tá. Energia solar faz muito mais sentido para uma indústria. Mas você dá conta, né? Você dá conta? Às vezes ele não quer, né? Às vezes ele quer ficar na casa e tá tudo certo. E tá tudo certo, tudo certo. Entendi. E assim, é importante que ele tenha, por exemplo, um site ou uma landing page, ele tem que ter uma base virtual ali, né? Um Instagram também é importante que ele tenha. O que seria o requisito mínimo aí? Se tratando de energia solar, sim, ele tem que ter um site, uma landing page ou até mesmo um blog, tudo isso a gente entrega, a gente constrói. Agora depende do nicho. Por exemplo, restaurante. Você concorda comigo que, por exemplo, a gente vai tomar um café agora, né? A gente jogou aqui cafeteria em Goiânia, ou cafeteria perto de mim. Você concorda comigo que o fato daquela cafeteria ter um site ou não vai determinar o nosso movimento de compra. O que vai determinar é a distância, primeiramente. Segundamente, as avaliações. Agora, eu preciso instalar uma energia solar, né, na minha casa, um ticket mais alto. Ou eu preciso de um advogado para cuidar do inventário da fazenda do meu avô. Você concorda comigo que aquele profissional que estiver posicionado em um site, uma landing page ou um blog, não vai me transmitir muito mais confiança do que aquele que só tem um perfil de Google? Sim, com certeza. Então, de maneira geral, ticket alto, posicionamento em site, em blog, landing page. Ticket mais baixo, um perfil de Google muito bem indexado atende tranquilamente, como sorveteria, restaurante. Entendi. Tá. E precisa ter uma conta no Google Ads para a gente fazer esse trabalho no Google? Isso é obrigatório, é uma exigência. Não tem como eu anunciar né, de forma paga sem rodar no Google Ads. Tá. Pierre, e assim, a gente fala muito, quando a gente lida muito com negócios, né? A gente brinca muito, fala qual é o retorno, né? Falar qual é o retorno desse investimento, isso é muito comum. E tem muitas agências de marketing que às vezes trazem um custo e o barato e caro para o empresário é relativo. Sim. Vai depender muito do retorno disso aí. Como é que é o investimento inicial para se começar a mexer no Google e como é que a gente pode medir esse retorno aí? Como é que vocês trabalham para que haja transparência? Falar, cara, você gastou 1.000, né? Teve tantos leads, cada lead se transformou em tanto. Como é que é a regra disso aí? E qual é mais ou menos um investimento interessante? Show, vamos lá. Nós temos, de novo, a gente não pode tornar absoluto aquilo que é relativo. Sim. Por exemplo, um restaurante. É impossível você metrificar 100% as pessoas que vêm do Google. Por quê, Pierre? A gente faz isso direto. Às vezes eu preciso comprar alguma coisa. Sei lá, floricultura. Aí, não, sei onde é que é. Fica de frente àquela agência do Banco do Brasil. Depois eu passo lá. Passam-se 2, 3 dias, passo lá na floricultura. Nem falo que pesquisei no Google. Compro e vou embora para casa. Entendi. Então, assim, infelizmente é impossível você metrificar 100%. Mas existem nichos como energia solar e nós temos um cliente que tem um time comercial que trabalha de forma muito incisiva
e delicada acompanhando cada lead que chega, porque diferente de uma sorveteria, de um restaurante, uma floricultura, a pessoa não tá andando aqui, viu um store de energia solar, vou parar aqui. Não é assim, a gente sabe. Você não tem uma compra por impulso. Por impulso, não. Então, o que a gente sugere? Que tenhamos um número de WhatsApp exclusivo para poder nos ajudar a metrificar a proveniência daqueles anúncios, né? Então, por exemplo, o número com final 0203, tudo que cair nele significa que o quê? É o que veio das campanhas de Google. Então, isso nos ajuda demais a metrificar e mostrar para o empresário o retorno que ele está tendo através do nosso trabalho. Entendi. E aí a gente cria uma planilha de DRE, com todas as especificidades, o que foi gasto, o CTR, enfim, com todas as informações. E pela experiência de vocês, depois de quanto tempo de contratado aí um trabalho desse, um projeto desse aí para fortalecer a empresa no Google, vamos chamar assim, mas em média, né, excluindo os extremos, mas aí na média, depois de quanto tempo de projeto a empresa começa a olhar e fala assim, cara, que legal, tô vendo um resultado bacana. 4 meses. Mais ou menos 4 para 5 meses, Exatamente. É porque você falou, tem no mínimo 30 dias para começar a rodar. Primeiro mês é a implementação. Então, só no segundo mês que as campanhas vão começar a rodar. Então, no segundo mês, a gente vai ter muito ajuste acontecendo ainda. Terceiro mês é a maturação das campanhas. Quarto mês, os frutos começam a aparecer. Entendi. E você acredita... qual que seria um orçamento médio inicial, não pensando só no Google, tá? Talvez de patrocínio. Só do Google Ads. Só Google Ads, tráfego pago. Isso. Sim. Seria o quê? Pensando assim numa... Para qual nicho? Para energia solar? Para energia solar, sim. 3 mil por mês. 3 mil por mês, acho que é o que os concorrentes investem. Até isso o Google me mostra. Se eu quiser te falar o quanto que restaurante investe, o Google me mostra. Loja de roupa, o Google me mostra. Então, 3 mil reais por mês. Hoje, as empresas de energia solar em Goiânia investem uma média de 3 mil por mês. Tá, fora Instagram, a gente tá falando só de Google. Só de né? Google, só exato. de Google. Só de Google. Entendi. Empresário, não tem jeito. Se você quiser aumentar a venda, tem que investir. Tem que investir em marketing, tem que investir em mídias sociais, tem que investir no Google, como a gente está vendo agora aqui. Mas não quer dizer que você tenha que deixar de investir nas outras, né? Acho que o Google vai ser uma ferramenta fundamental para atrair o seu cliente que está com a dor naquele momento. Mas as outras redes são importantes para formar o seu catálogo. É isso mesmo, Pierro? É um complemento, Exato. Né? No Google não está lá a lista, o depoimento de cliente. Você pode até colocar, mas ele direciona para o Instagram que já está tudo arrumadinho lá, né? Exato. Mas no Google a gente consegue também criar um leque de produtos, um catálogo, um cardápio, se for o caso. Entendi. Pontuando, né, tudo aquilo que a empresa oferece. E as avaliações... não é tudo, mas é fundamental, potencializa-se demais, que são os famosos depoimentos, né? As provas sociais. As provas sociais. Exato. Né? E, Pierro, você acredita, a gente está falando aqui já há quanto tempo, né? Durante todo o que falando muito de mídia social, né? E às vezes tem muito empresário que ainda é da moda antiga, que é o que vai pela indicação, que ainda está trabalhando nesses canais de vendas mais tradicionais, convencionais e tudo mais. Dá para ele ficar fora do marketing digital? Depende, se ele quiser continuar deixando dinheiro na mesa, fica. Depende do tamanho da fatia do bolo que ele quer. Tamanho da fome dele. Tamanho da fome dele. Não tem como ficar fora. Não, né? Hoje é impossível. A gente nós estamos em 2026, né? Não dá para fazer. Não dá. E ainda mais na energia solar, que é um mercado muito tecnológico. E ao mesmo tempo prostituído, né? Como você falou, tem muita gente que começou a fazer na... E é engraçado, você sabe que os sérios têm dificuldade de entrar. Os aventureiros, parece que eles têm uma veia, né? E assim, quando você vai pesquisar, aparece primeiro os aventureiros. É impressionante isso, né? Eles tinham que pegar essa energia que eles têm para fazer a divulgação, para trabalhar na qualidade do serviço dele. Mas na tecnicidade. E aí o sério tá lá,
né, engatinhando ainda, demorando a fazer, com receio da rede social. E muitas vezes paga o preço do ponto de vista de quando chega para abordar um cliente, o cara tá traumatizado porque aquele aventureiro chegou antes e não entregou o que foi prometido. e assim, ele chega antes mesmo, né? Quem tá na rede social chega. Infelizmente. E eu falo isso porque isso é algo que a gente lida também. Nós, apesar de ser uma agência Google Partner, nós não nos identificamos como eu sou do Google. E aí fica um aviso aqui, empresário, cuidado, porque aqui em Goiânia tem alguns abençoados, como toda a capital, interior também tem demais, para não perder o decoro, são pessoas abençoadas, onde ele vai chegar no estabelecimento com um carro envelopado da Google, uma camisa gola polo com bordado da Google e um crachá da Google falando que é da Google. Mentira. Isso não existe, tá? A Google não tem vendedor. Então, as pessoas se aproveitam disso. Aí amarra a pessoa num contrato de 1 ano, eu já vi até contrato de 18 meses, 15 meses. Passa o cartão de crédito dela lá em vários meses e não entrega, de duas uma, ou não entrega o que foi proposto, ou no 4º, 5º mês desaparece. Então, assim, infelizmente, nós também lidamos. Vocês também lidam com esses aventuras, mas eles chegam na frente. Chegam na frente. Cara, é incrível. É incrível. Parece que não tem mais o que fazer. Não, na verdade, eles concentram toda a energia dele nesse trabalho, né? E as pessoas sérias estão com a energia dividida, né? Eles têm a qualidade do serviço prestado, que consome muito tempo, né? Os deveres e afazeres de um administrador para tocar a empresa, e acaba que a energia que volta para o marketing, cara, já tá lá pequenininha, ele quase não sobra, mas tem que sobrar. Sim, tem que ter, né? Então, fica a dica, integrador, não esqueçam da mídia digital, vá estudar o Google tá na palma da mão de todo mundo, né? Impressionante. Qualquer pesquisa, qualquer dúvida que surge, vai no Google e pesquisa, vai no buscador e pesquisa. E a inteligência artificial está entrando junto nessa associação com o Google aí? Nessa parte de anúncio, de fazer o SEO lá que você comentou. A IA está vindo forte nisso aí também? Nós usamos bastante IA para desenvolver tanto os prompts para a gente colocar no perfil de Google, como também nós temos uma IA implementada nas avaliações. Quando o meu cliente ele recebe uma avaliação positiva, que é considerado 4 e 5 estrelas pelo Google, ele não precisa se preocupar em responder. A minha IA vai lá responder o João que deixou uma avaliação. E se não fala para o João que é uma IA, ele não sabe que é uma IA de tão humanizado que é, porque nós desenhamos ela para trazer, inclusive, palavras-chave, novos termos, congruente àquela avaliação. E também usamos a IA para desenvolver blogs, que são os artigos. Não sei se você já percebeu, Gustavo, algumas buscas que a gente faz no Google, antes de aparecer os anúncios, o site, o perfil de Google, o Gemini, o famoso GPT do Google, Ele traz um resumo ali, né? E ao lado direito tem de onde ele tirou aquilo. E o Gemini tira isso de blog. Por quê? Porque blog tem artigo. E isso a gente faz também. Então, através da IA, a gente faz publicação de novos artigos. Com o tempo, meu cliente vai criando relevância no Gemini também. Que legal. E a gente falou aqui, né, mais cedo, você comentou sobre a integração do Google com o Instagram, né? E o Google com o YouTube? Roda bem demais. Roda bem, porque tem muita empresa. Educando Solar tem muita coisa no YouTube. Sim. Né? Muita coisa, muito material lá. E assim, dá para fazer uma associação bacana, mas porque o YouTube, eu acho que é do Google. YouTube exato, é do Google, né? Então exato. Tá tudo em casa. Tudo em casa. Gmail, YouTube, rede de display, tudo isso faz parte do Google. Nós trabalhamos com uma empresa que chama Agromoto, trabalha com um sistema hidráulico para lavouras, onde eles rodam YouTube. Porque o produtor rural gosta de ver o quê também? Vídeos. Exato. Exatamente. Então é o mesmo comportamento semelhante. É um comportamento semelhante, porque o vídeo é uma prova social, né? Você mostrar como que você está fazendo. Ao vivo e a cores. Ao vivo. E você também, a gente tem alguns parceiros aqui da Educando Solar, que são instaladores,
Legal. E eles explicam como devem fazer. Então, assim, tem um pouco aquele ar professoral e tudo mais lá no YouTube. Então, dá para fazer também esse bate-bola aí que fica bacana. Sim. O nosso trabalho, quando eu falo de uma empresa que trabalha voltado 100% para Google, é o ecossistema Google. Que é o quê? Gmail, YouTube, rede de pesquisa, rede de display. Então, entendi. Tudo isso legal. De mãos dadas. Tá. Dentro de tudo isso, Pierro, eu posso afirmar que o tema marketing hoje é mais estratégico do que operacional, por exemplo? É claro que tem operação, mas ele tem que ser discutido na estratégia da empresa? Sim, em cada particularidade, em cada tecnicidade daquilo que você oferece, o público que você quer alcançar. Então, de fato, o marketing é só uma porta de entrada, de fato. Porque a gente percebe o seguinte, né? Há 40 anos atrás, eu vou estender um pouco o prazo, 40 anos atrás, antes dessa era digital tão forte, né? O pessoal queria abrir algum comércio, alguma loja. Cara, ele abria a loja física. Numa avenida. Numa avenida, porque tinha muita gente passando, né? No máximo, contratava um carro de som para anunciar rodando ali pela cidade. E ficava ali meio passivo, esperando o cliente chegar. Sim. Esse comportamento hoje não tem mais, né? Não, ele existe digitalmente. O que é a avenida movimentada? O Google. Olha. E quem não é visto não é lembrado, né? Isso aí. Se você não está numa avenida movimentada, as pessoas não passam na porta da sua loja. Se você não anuncia no Google, as pessoas não passam na porta do seu perfil. Entendi. Não olham, não enxergam o seu anúncio. Então, perfeita analogia, é isso. Meu avô falava que antigamente, às vezes, para você ler uma notícia, você tinha que andar 3 quarteirões, ir numa banca, comprar um jornal, né? Antigamente o povo andava com jornal, com revista na rua. Hoje em dia tá todo mundo aqui, ó, olhando para a calçada, né? Olhando para o celular. Exatamente. Então, quem não é visto não é lembrado. Tá. A avenida digital é o Google. Exato. Não é o Instagram. Também. O Instagram é uma rua. Também. Mas o Google é mais lá. Todo mundo tá ali. Exato, né? Exatamente. É interessante isso. E o carro de som que é de antigamente é o patrocinado. Você vai contratar a agência para fazer o que o carro de som fazia, que é o reverberar o seu negócio ali. Exatamente. Cara, legal. Então não tem jeito. Você tem que pensar no seu negócio e já pensar ele digitalmente, pelo menos a venda. Exato. O início da venda, né? E aí sim, a continuidade dela, aí vai com toda a sua equipe, aí vai no formato que você quer. Mas o início dela tem que estar no meio digital. Não tem como, né? O Pierre, e por exemplo, a gente consegue pensar em estar no meio digital sem estar profissionalizado na real, assim, o aventureiro cai rápido. Do mesmo jeito que ele sobe, ele cai. Principalmente no Google. No Instagram nem tanto, né? Porque ele faz a ditadura digital. Tá. Se alguém vai lá e deixa um comentário revelando verdades, ele pode excluir aquele comentário, bloqueia a pessoa e tá tudo certo. No Google, não. No Google, a vítima, digamos assim, vai lá no perfil do cara e deixa uma avaliação. Então, infelizmente, ou felizmente, na minha opinião, felizmente, essas avaliações elas ganham ênfase na plataforma. Ah, é? O Google é tão democrático que até isso eles desenvolveram. Mas se tiver 90 elogios... Não, aí e 2 críticas... A crítica vai reverberar um pouquinho mais. Reverbera. Tanto que eu tenho clientes aí que estavam com 900 e poucas avaliações e tinham apenas umas 13 negativas. Eles ficaram com nota de 4.7 muito tempo. De Google, porque são... de 5. De 5, exato. 4.7 de 5. E aí eles precisaram chegar em 1070, tipo, quase 100 avaliações a mais para chegarem em 4.9. Chegaram nem em 5 ainda. Entendi. Então, assim, é muito sensível. Então, no Google, esse esperto, de fato, ele não tem vez. Melhor ele vai para o Instagram. Vai para o Instagram. Aí, na verdade, é até uma forma, né? Você que é cliente. Cara, você está pesquisando, achou um integrador? Vai no Instagram, importante, mas vai no Google. Procura no Google, exato.
Porque lá Lá é a verdade, é a vida cara como real. ela é. É a vida como ela é, o chão da vida. Que legal. E eu não sabia disso. Isso é interessante, porque a gente é bombardeado com nego querendo passar a gente para trás o tempo inteiro, 24 né? horas. 24 horas é a pessoa querendo, né, te dar um golpe, passar a perna. A gente fica inseguro porque na rede social a gente não tá vendo, não é olho no olho. Sim. Não que isso seja prova, né? O olho no olho também a gente é passado muito para trás. Muito. Mas na rede social a gente tem essa percepção de que, cara, eu não tô vendo a pessoa do outro lado, será que é um malandro? Será que... Então o Google, de certa forma, ele tenta te dar condições para você tomar uma decisão mais acertada, falando, cara, aqui... De acordo com a realidade. Aqui é o que acontece mesmo. Tanto que a gente usa muito hoje um termo instagramável, né? Ah, o fulano tem uma vida muito instagramável. Mas às vezes você não sabe como é que aquele cara tá por dentro, como é que aquela pessoa tá por dentro. Uhum. Então, esse é o propósito. Quem de fato não quer ser passado para trás com algum prestador de serviço, dá um check lá no Google. Dá um Google. Dá um Google, literalmente. Literalmente. É porque o americano fala muito. Fala, isso, né? Então, É muito massa. A gente já... Cara, se deixar aqui, a gente vai falar disso aqui muito tempo, né? Pra gente encerrar, vamos lá. Qual que é aquela dica de ouro do Pierro para o pessoal do mercado de energia solar que está ali ainda receoso de usar o Google? Qual que é a dica de ouro? Vai lá, Pierro. Contrate o Impulse Maps. Não tem segredo. Tá fácil, hein? Tá fácil. Porque a gente vai te mostrar quantas centenas, milhares de pessoas pesquisam por aquilo que você oferece todo mês. E eu vou te entregar uma análise de ranqueamento de presente, que é, de fato, você ter noção, você ter conhecimento se você aparece ou não para quando as pessoas pesquisam por aquilo que você oferece. Mas, assim, agora falando sério, procurar, de fato, alguém que esteja no Google, que, né, de fato, tenha procedência, porque, de novo, o meu maior concorrente são eu brinco e chamo de agência pato, porque o pato, ele voa baixo, ele anda torto e canta rouco, ele faz de tudo um pouco. Então, você, empresário que quer investir no Google, cuidado com essa galera que faz de tudo um pouco. Ele faz Instagram, faz TikTok, faz Google. Né? Meu avô dizia que, cara, você pode ser jardineiro. Se você for bom, você vai ser próspero. Então, assim, procura alguém que de fato seja especializado naquela plataforma que você quer investir. E quem faz tudo, na verdade, não faz nada. Não faz né? nada, exato. Essa é a bem da verdade, né? E qual que seria o erro mais comum que o pessoal deve evitar? O mesmo. Querer contratar... Infelizmente, como você disse, em todos os nichos, o Gustavo, o brasileiro ele tem uma facilidade em passar um batom, né, um melzinho na boca, em vender algo que de fato não é. Então, assim, tomar cuidado com essa galera que fala que faz de tudo um pouco. Uhum. Tudo cai no colo dessa galera, infelizmente. Então, não quer ser passado para trás, quer de fato ter resultado com a plataforma X, procure alguém que trabalhe com a plataforma X. Entendi. Não quer ter prejuízo? Saia dessa galera que trabalha com todas as plataformas. Entendi. Porque não vai conseguir te entregar. Pierro, muito obrigado por esse bate-papo. Foi muito bacana. Nossa, eu tenho certeza. Se para mim já foi muito esclarecedor, eu tenho certeza que para você, nosso seguidor, integrador ou simplesmente, né, um amante da energia solar, eu tenho certeza que vai abrir a mente demais. Eu já vou olhar o Google com outros olhos a partir desse nosso bate-papo, tá? Pessoal, é isso. Chegamos ao fim de mais um podcast aqui da Educando Solar. Novamente, eu reforço o convite a você a nos seguir lá aqui no nosso canal do YouTube, no nosso Instagram, porque tem muito conteúdo bacana. Sigam-nos lá, @Educando Solar. Se inscrevam no nosso canal, porque assim que a gente publica um novo episódio, você vai ser notificado e aí você vai ficar sabendo em primeira mão dessas coisas bacanas que a gente discute aqui, sempre na intenção de levar conhecimento para você que é do mercado de energia solar. Muito obrigado. Obrigado, Pierro. Obrigado. E até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.